Uma das estratégias mais simples de se investir na bolsa de valores é investir por meio de ETFs. Então hoje nesse vídeo eu vou lhe falar, em minha opinião, quais são os melhores ETFs para se investir nos Estados Unidos. Fala aí, investidores, então futuros investidores, tudo bem? Eu sou Matheus Guzmão, estou aqui para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, como eu já falei anteriormente, eu vou falar sobre os melhores ETFs americanos, em minha opinião aqui, porque eu sei que boa parte de vocês já quer, né, começar a investir nos Estados Unidos, quer se expor ao mercado americano e ter o seu dinheiro de fato em dólar. Então, uma estratégia bem simples de se investir é por meio dos ETFs, que os ETFs, para quem não conhece, é um fundo de índice, como a gente chama aqui no Brasil. Como diz no nome, né? Em inglês a sigla ETF é Exchange Traded Funds, mas em português fica fundo de índice. Vai ser um fundo de ações que vai comprar as ações de um determinado índice da bolsa. O índice é uma carteira hipotética de ações. O índice, né, a pessoa que vai fazer esse índice, geralmente é uma agência de ratings aí, empresas que dão risco para algum ativo, às vezes para algum título de renda fixa. Então, esses índices vão consistir no seguinte: vai ser uma carteira hipotética de ações, que essas ações vão ter algo em comum. Então, por exemplo, aqui no Brasil temos o índice Bovespa. O índice Bovespa é o índice com mais ou menos 80 ações que bota as maiores empresas em valor de mercado com a maior liquidez. Então, essa é a característica em comum. E existem vários índices que têm um filtro ali para essas empresas estarem no índice. Então, o ETF nada mais vai ser do que um fundo que vai comprar esses índices de ações. E lá nos Estados Unidos a gente tem mais de 5.000 ETFs. Tem de fato uma diversidade de ativos bem grande lá. Então aqui eu vou falar os que eu acho melhor em minha opinião e por quê. Mas antes, claro, eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que quer investir no exterior, que isso vai me ajudar muito a continuar trazendo esse conteúdo semanalmente aqui para vocês. E outro aviso muito importante também é que semana que vem, do dia 24 ao dia 27 de maio, vai acontecer o Desafio Saindo da Inércia. É uma série de 4 lives lá no meu Instagram, onde eu vou lhe falar o que você precisa fazer para começar a investir do zero e abordando passo a passo que cada investidor deve seguir. Então, às vezes você já começou a investir, mas ainda não sabe muito qual o rumo você vai tomar, é muito legal você participar desse desafio. Para você se inscrever e receber todos os avisos em relação às lives, vai aqui no primeiro link da descrição e se inscreva gratuitamente no desafio. Indo aqui para o primeiro ETF da nossa lista, temos o VOO. O índice da Vanguard, já para introduzir aqui, é uma gestora de ETFs, né? Uma gestora de capital aí que vai de fato montar esse fundo de ETF que você vai investir o seu dinheiro. Quando você investe o seu dinheiro, esse dinheiro vai para a Vanguard e aí eles aplicam no índice. Inclusive, já falando aqui em Vanguard, né? Vou recomendar aqui para vocês o livro Investidor de Bom Senso, que vai falar perfeitamente o porquê você deve investir em ETFs, e é do fundador da Vanguard, o John Bogle. Então, também, caso você se interesse em ler o livro Investidor de Bom Senso, que eu acho um livro excepcional, gostei muito de ler, vou deixar o link aqui na descrição. Mas continuando, o VOO, você já pode ter imaginado pelas letras, que as letras, se você põe em algarismos romanos, o V corresponde a 5 e o O, no caso, corresponde a 0, né? E o VOO forma aí 500. Então, como já tem a referência no nome, o VOO é um índice que replica o índice S&P 500. O índice S&P 500 nada mais é do que o índice de referência da Bolsa Americana. É um índice que, como já diz também no nome, né, tem aí as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E um critério muito legal que esse índice tem é que eles levam em consideração o lucro nos últimos 12 meses. Então aqui você tem as maiores empresas dos Estados Unidos que tiveram lucro. Então já tem aqui um grupo seleto de empresas que tendem a ser boas, não que nem aqui no índice Bovespa, que não tem essa classificação de ter lucro ou não, é só as maiores empresas e ponto. Lá não. E fora também que é um índice muito diversificado, né? Você tem aí 500 empresas. Então você vai estar de fato aí seguindo a média do mercado de ações, investindo no índice de referência, porque, por exemplo, um gestor de um fundo de investimento vai levar como referência para saber se o fundo dele está indo bem ou mal o índice S&P 500. Se você investir no índice S&P 500, você já está investindo na média dos gestores, né, do que os investidores profissionais querem bater. Então isso aqui já é um ponto muito interessante para você investir
nesse ETF. Você está investindo na média, né? E dentro disso tem as maiores empresas do mundo que tiveram lucro. Então isso aqui já para mim é um ponto bem positivo e eu particularmente invisto no VOO e todos os ETFs que eu vou falar aqui nesse vídeo eu invisto. Indo aqui para termos mais técnicos do VOO, ele tem uma taxa de administração de somente 0,04%. É ridículo, essa taxa é muito baixa mesmo. Se você compara com o fundo de ações clássico, que geralmente cobra entre 1,5%, 2% taxa de administração, é ridículo esse custo. Então, de fato, o custo disso aqui é irrisório para você estar investindo no VOO. O dividend yield do VOO, né, que para quem não sabe o que é dividend yield, é o retorno que o ETF lhe deu em dividendos, ou seja, vamos supor que o ETF custe R$100 e o ETF lhe pagou R$1 de dividendos. Então o dividend yield vai ser de 1%, o retorno que aquele investimento lhe deu em dividendos. Aqui no caso do VOO, esse dividend yield é de 1,4%. Não é tão alto assim que lá nos Estados Unidos as empresas acabam não pagando tantos dividendos, porque lá existe um imposto sobre o dividendo, não é que nem aqui no Brasil, que é 100% isento da empresa ali distribuir dividendos como acionista. E as principais empresas do índice S&P 500, né, aqui no caso vão ser as que o VOO mais vai investir, são respectivamente Apple em primeiro lugar, Microsoft e Amazon. Então são empresas de tecnologia que já são mundiais, são de fato empresas gigantes. Provavelmente você ou está assistindo esse vídeo aqui por um iPhone, ou então por um computador que é Windows, e você já pode ter comprado algum livro ou qualquer coisa na Amazon. Então, de fato, são empresas que são bem grandes e que estão no nosso dia a dia. E vale ressaltar também que não existe valor mínimo para você investir em ETFs americanos, certo? Lá, ao contrário aqui do Brasil, você consegue comprar frações das cotas. Então, por exemplo, ao invés de você falar assim, eu tenho que comprar uma cota do VOO, você pode comprar $5 de VOO. Então não existe essa limitação que nem aqui no Brasil, que você só pode comprar de um em um. Lá você pode comprar meia cota do VOO e então não tem esse limite. Então aqui ao longo do vídeo eu não vou nem falar o preço que você pode investir de fato quanto você quiser. Na segunda posição temos aqui o VNQ, que é o REIT Vanguard ETF, que basicamente é um ETF que vai fazer a mesma coisa que ele faz com o S&P 500, só que nos REITs. Primeiro, o que são REITs? REITs são os primos dos fundos imobiliários, pode-se falar assim. Empresas que investem em imóveis, que recebem dinheiro vindo de aluguéis de imóveis e assim também distribuem dividendos a quem possui as cotas, no caso dos REITs. É muito parecido com os fundos imobiliários. A diferença é que lá nos Estados Unidos, ao invés de ser um fundo de investimento, é de fato como se fosse uma ação, uma empresa, né, só que 100% focada no mercado imobiliário. Então, o VNQ, ele investe no índice que tem todos os REITs, né? Então você vai estar investindo basicamente na média de todos os REITs e claro, né, ele leva em consideração o valor de mercado nesse índice. Então, quanto maior for o valor de mercado de um REIT, maior vai ser a participação desse REIT na carteira do VNQ. Então segue a mesma lógica de fato do VOO, né, de você investir aí no índice, investir na média dos REITs aqui, não das ações. Indo aqui para os termos mais técnicos, né, a taxa de administração aqui dos REITs é um pouquinho maior do VNQ, é de 0,12%, mas também ainda é uma taxa ridícula de baixa, se a gente compara com os ETFs brasileiros. E em dividend yield, eles tiveram um dividend yield de exatos 3,26%. Então aqui já é um dividend yield bem melhor, né, que aqui você já tem empresas de imóveis, né, ou seja, que já tem uma cultura de distribuir dividendos aí. Lá não é que nem aqui no Brasil, lá se distribui dividendos nos REITs, geralmente de forma trimestral e não mensal, como é aqui. Mas por isso eu coloquei aqui o VNQ na segunda posição, porque você vai estar investindo em diversos REITs e também que você vai estar exposto não só a ações, mas também ao mercado imobiliário americano, que é o mais forte do mundo. E também não esquecendo aqui de falar os REITs mais relevantes, né? Vamos falar aqui, pegar a minha colinha para não errar o nome para vocês. Primeiro temos o American Tower Corporation, que o código de negociação desse REIT lá é AMT. Tem também o Prologis, que é o PLD. E o Crown Castle International Corporation, que tem o código CCI. Os três são os que têm maior participação, mas tem vários ETFs também com participação alta nesse índice. Vou indicar aqui para vocês analisarem esse ETF, para pesquisar sobre qualquer ETF americano. Recomendo a vocês usarem o site, né, ETF.com, que é um site americano, tá em inglês, porém você pode pôr o Google Tradutor lá e usar. Eles têm todos os ETFs americanos e você consegue todas as informações sobre o ETF. É de fato um site muito bom e foi o site que eu usei para trazer essas informações do vídeo aqui
para vocês, certo? Bem, antes de ir aqui para a terceira posição, vale ressaltar que eu também trouxe aqui um ETF bônus, então vamos ter um quarto ETF. Fica até o final do vídeo aí para você saber que ETF é esse. Então na terceira posição aqui temos um ETF um pouco diferente, temos o VBR, também ETF da Vanguard. Aqui dando logo spoiler, todos os ETFs que eu trouxe desse vídeo aqui são da Vanguard, que eu particularmente gosto muito da gestora, principalmente depois de ter lido o livro Investidor de Bom Senso. E também a Vanguard é que tem os ETFs com menores custos, então por isso eu sou um fã assumido da Vanguard e gosto muito desses ETFs da empresa, né, da gestora, que é a segunda maior gestora de recursos do mundo, só perdendo da BlackRock. O VBR é um ETF de small caps de valor dos Estados Unidos. Primeiro, o que é uma small cap? Small cap são empresas que têm uma avaliação ali em média menor que 5 bilhões de dólares. Então são empresas que têm um tamanho um pouco menor, são menos relevantes nos seus mercados, mas por serem menores elas podem apresentar um crescimento muito maior, né? Tem um potencial de crescer muito maior. Pensa comigo, é mais fácil uma empresa que vale 200 bilhões de dólares dobrar de valor ou de uma empresa que vale 3 bilhões de dólares dobrar? Claramente a que vale 3 bilhões. Então é essa a lógica que esse ETF segue. Cega não, a lógica que esse ETF segue. Mas enfim, esse ETF, né, ele investe não só em small caps comuns, qualquer small cap, como é por exemplo no ETF Small 11 aqui do Brasil, que só investe no índice small cap sem nenhum filtro. O VBR investe em small caps de valor. O que é essa classificação de valor? O ETF busca ali as small caps com múltiplos mais baixos. O que é múltiplo? Múltiplo é ali um indicador, né, que nos mostra quantas vezes essa empresa está negociada a um fundamento. Por exemplo, o preço sobre lucro é o múltiplo mais famoso. Então, se uma empresa tem um PL de 4, significa que essa empresa está sendo negociada a 4 vezes o lucro. Então, é mais ou menos essa lógica que o VBR segue. Ele busca as small caps com menores múltiplos, né, que dão lucro. Isso é um ponto importante. Ou seja, eles buscam comprar small caps baratas que podem aí subir de preço, né, que podem crescer. Então, basicamente, essa é a lógica do ETF. Eu acho interessante porque você vai se expor além aqui com VOO e com VNQ, que eu particularmente são os dois ETFs que eu mais tenho lá, VOO e VNQ. Os dois representam mais de 25% da minha carteira nos Estados Unidos. Mas o VBR é interessante que ele acaba pegando as empresas menores, que a gente no Brasil aqui acho que nunca teria ouvido falar dessas empresas, mas como ele investe em diversas empresas, você pode aí, às vezes uma dessas empresas tem um risco maior, né, acaba caindo um pouco, mas a maioria das empresas tende a subir aqui no longo prazo, acabam crescendo. Então eu gosto bastante desse ETF VBR. Certo, mas bora aqui os números, de fato. A taxa de administração desse ETF também é ridícula de baixa, 0,07% ao ano, e o dividend yield desse ETF é de exatos 1,49%. Então aqui já é um ETF que tem relativamente uma distribuição de dividendos interessante, um pouco parecida ali com o VOO do S&P 500, certo? E claro, né, se você ficou aqui até o ETF bônus, não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, que eu posto conteúdo aqui toda semana, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas o quarto ETF aqui da nossa lista é o VBK. Mas qual é a diferença do VBR com o VBK, né? Você já pode ter percebido aí que são ETFs muito parecidos um com o outro. E de fato são. O VBK é o ETF de small caps de crescimento, ou seja, de growth small caps. Ao contrário das small caps de valor, o VBK busca investir também em small caps, porém em small caps que têm o maior potencial de crescimento, que de fato podem crescer muito sem ligar para o preço. Então às vezes o VBK investe em empresas que já tiveram uma alta nas suas ações, que são negociadas a múltiplos mais altos, que são às vezes boa parte, a maioria do ETF está no setor de tecnologia. Então o VBK de fato são small caps que tendem a crescer muito mais do que o VBR, que foi um pouco que a gente pode ver na cotação. A cotação do VBK ao longo do tempo cresceu mais do que a do VBR. Então isso é um ponto interessante de você saber, que são dois ETFs bem complementares. Aqui no VBK a gente tem small caps de crescimento, ou seja, essas empresas podem crescer muito, porém por poderem crescer exponencialmente, elas também têm um risco maior por isso, certo? Então tenha isso em mente, que não é só escolher o VBK e pronto. O VBK é um ETF que tem um risco muito maior. O VBR já são small caps que podem crescer, mas tem um risco mais moderado, né? Porque um ponto muito interessante de você saber é o seguinte: quando você vai investir em ações, às vezes a empresa não é tão boa, mas se você paga muito barato nela, você acaba se protegendo pelo preço baixo. Porque às vezes você pagou tão barato em uma ação que não tem mais como ela despencar tanto e você perder dinheiro. Claro que, a não ser que você esteja investindo em uma empresa que está em recuperação judicial,
ou coisa do tipo. Mas é mais ou menos essa lógica do VBR e do VBK, certo? São dois ETFs bem complementares que eu tenho ambos na minha carteira. Em relação à taxa de administração do VBK, é igual a do VBR, também é de 0,07% de taxa de administração, e o dividend yield aqui já é bem menor, né? 0,4%, até porque small caps de crescimento não tendem a pagar tantos dividendos e sim reinvestir o lucro nelas mesmas, certo? Bem, espero de fato que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, isso vai me ajudar muito a continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Não se esquece de se inscrever na semana lá do desafio Saindo da Inércia. Conto com você lá nas nossas lives semana que vem. E é isso, forte abraço, vou ficando por aqui. Tchau e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!